Bom dia para você, querido irmão, para você, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida neste dia maravilhoso, dia do Senhor, neste domingo pela manhã, 19 de abril de 2020, nos reunimos como igreja para o culto ao Senhor. A primeira igreja batista em Divinópolis, igreja centenária, a serviço do Deus eterno, reúne-se nestes dias por meios virtuais. Esteja conosco todo domingo, como você já pôde acompanhar hoje pelo YouTube, às 9h30 para a Escola Bíblica Infantil, às 10 horas para a Escola Bíblica Geral com o pastor Petrônio, às 10h30 o culto matinal e à noite, às 19 horas, o culto noturno. Na terça-feira haverá uma live comigo. A ênfase será oração. Vamos orar juntos? Acesse o YouTube no canal da nossa igreja. Divulgue esse canal. Terça-feira, portanto, às 19h30, estaremos juntos em oração. Na quinta-feira, dia do nosso estudo bíblico, às 19h30, também estaremos juntos. O link seguirá pelo YouTube. E o sábado é aquele dia em que os nossos ministros estarão em lives no Instagram, às 17 horas, no Instagram da PIB, Encontro com os Músicos. Às 19 horas, também no Instagram da PIB, o nosso culto da família. E às 20h30, fechando esse dia, o nosso Ministério Jovem, a JuPIB, no Instagram, @JuPIBDiv, realizará também o seu encontro. Vamos seguir sempre juntos. E agora, meus irmãos, o pastor Petrônio, em oração, nos conduzirá diante do Senhor. Juntos oraremos no início deste culto. Oremos, irmãos. Nosso bendito Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem sido a nossa direção e tem nos dado força para dar cada passo diante de um cenário, ó Deus, tão difícil, tão diferente do que vivemos até aqui. Estamos experimentando, ó Deus, um fato histórico que tem marcado a nossa geração. Mas o Senhor é o Deus da história, é o Deus do tempo. E nós temos visto a Tua graça, o Teu agir, como o Senhor tem nos abençoado em meio a essa pandemia, como o Senhor tem mantido a Tua igreja unida. Muito obrigado, ó Deus, por ver os irmãos unidos, conectados, ó Deus, através desses novos sistemas, mas unidos ainda mais pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por ser possível este culto agora, porque as famílias estão reunidas, porque ouviremos a Tua palavra, porque louvaremos ao Senhor com cânticos. Muito obrigado a Deus por esta bênção e que possamos também em nossos lares praticarmos, ó Deus, tudo isso que temos aprendido. É a nossa oração, nós fazemos assim agradecidos em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? O seminarista Igor fará a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 32 a 44. Acesse aí o texto bíblico, leia conosco. Mateus 24, versos 32 a 44. Leiamos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora vem o vosso Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Deus ama o que dá com alegria. Dê ao Senhor com alegria a sua gratidão por sua vida. Queremos agradecer ao Senhor por você, aniversariante, pelos casais que comemoram bodas nestes dias. Queremos agradecer ao Senhor pelo sustento que Ele nos tem dado e, ao mesmo tempo, em gratidão, dedicar-lhe dízimos e ofertas. Você sabe, pode ser feito isso por meio de transferência online. As informações você terá ao final desta transmissão. Você pode ofertar também para missões mundiais e dizer isso ao nosso tesoureiro. Nós poderemos acompanhar um pouco daquilo que tem acontecido nos campos de missões mundiais com o vídeo a seguir. Depois do vídeo, continuaremos adorando o Senhor com uma participação musical do nosso ministro de música. Ele mesmo irá orar em seguida, rendendo graças a Deus por dízimos, ofertas, a oportunidade que temos de contribuir com a obra missionária e por cada pessoa que tem comemorado o aniversário nestes dias. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque Ele próprio nos disse que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque Ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforma o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Vem o Senhor minha vida oferecer, com oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a Ti entregar, com oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício.
a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, mais uma vez nesse dia. Agradecidos, ó Deus, estamos pela tua graça sobre nós, pelas tuas bênçãos sobre nós, pelo teu perdão sobre nós. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem multiplicado, Deus, os nossos bens. O Senhor tem nos dado mantimento, tem nos dado muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Te agradecemos também, ó Deus, porque aqui nós podemos mais uma vez expressar, Deus, a nossa gratidão por meio das nossas vidas, oferecendo os nossos bens, os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Ainda, Senhor, também intercedemos ao Senhor por cada missionário, por essa campanha de missões, que o Senhor continue a despertar o teu povo para o envolvimento nessa campanha, para a entrega, Senhor, para que almas sejam alcançadas. Louvamos a Ti por tudo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor? Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 14. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não deveria nos espantar a constatação de que esse mundo está em crise. Talvez muitas pessoas tenham dificuldade em reconhecer que a crise com a pandemia do Covid-19 nos tira
o controle das coisas, porque sempre acreditaram ser muito mais do que aquilo que realmente são. Quem dirige a história é o Senhor. Nós também sofremos o resultado das nossas escolhas erradas, do nosso pecado. O que nos espanta nesses dias? Deus continua sendo Deus, pode nos livrar, nos ajudar como tem ajudado e continua conduzindo a história a um fim maravilhoso que Ele mesmo já estabeleceu para os seus servos. Mas por que o espanto? Os seres humanos são limitados mesmo, causam desordens e sofrem as consequências dessas desordens. Geram crises e são apanhados pelas crises. Essa crise não é a primeira, certamente não será a última. E muito embora muitos não queiram entender isso, porque vivem dizendo que vai ficar tudo bem, outras e outras crises virão. Aliás, essa não é a primeira pandemia que conhecemos na história. Esta é a primeira pandemia que a minha geração conhece. As crises estão à nossa volta. É tempo de humildemente reconhecermos que precisamos nos aproximar do Senhor. Com humildade, aprender com essa situação embaraçosa e também, nesse tempo, crescermos como crentes que confiam no Senhor. Vejam as crises. A crise sanitária está de mãos dadas com a crise das instituições de saúde. A crise social anda lado a lado com a crise econômica, mas também lidamos há muito tempo com uma crise ambiental, crise ética, crises diplomáticas. Nós estamos permanentemente em crise. Para os crentes em Jesus, esse contexto é muito agradável quando pensamos que ele nos leva a buscar ainda mais o conforto das palavras do Senhor e a alegria da comunhão com Ele. Mas também porque nos leva a olhar para a palavra de Deus e perceber que cumpre-se aquilo que muitos jamais acreditaram que aconteceria, a multiplicação de dores. A palavra do Senhor nos fala de um contexto para a segunda vinda de Cristo, para a sua parousia, para a sua iminente aparição mais uma vez a esse mundo, o seu novo advento. Aqui o apóstolo Paulo está passando da ênfase no tempo presente ao dizer aos crentes que eles deveriam submeter-se às autoridades e cumprir os seus compromissos sociais para o futuro, a expectativa do futuro. E a expectativa dele é aquela que deve permear o coração e a confissão de todos os crentes, de que Jesus em breve virá. Me chama a atenção, irmãos, quando no versículo 11 o apóstolo Paulo diz: vocês conhecem o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Agora que Cristo tem dirigido a sua igreja, agora que estamos sob a promessa dele de que ele voltará do céu para onde foi quando a vista dos seus discípulos ascendeu, com essa promessa devemos saber que estamos muito próximos do fim. É o próprio apóstolo Paulo que, escrevendo à igreja que estava em Tessalônica, diz: vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que está escrito, sabemos que seremos em breve surpreendidos com a volta do Senhor. A palavra do Senhor, portanto, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Leia Efésios 5,14. Olhe para o que o Senhor Jesus Cristo diz acerca da vigilância, por exemplo, no capítulo 12 de Lucas. Vigie e ande de modo correto, porque aproxima-se a vinda do Senhor. Não devemos pensar que o Senhor está tardando para cumprir a sua promessa. Ora, o Salmo 90, no versículo 14, ou melhor, no versículo 4, nos fala de um Deus eterno.
para quem 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. A mesma verdade é repetida pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, a partir do versículo 8º. Não tenham a promessa do Senhor como esquecida ou como tardia, porque vocês acreditam que há quase 2000 anos ele fez essa promessa e, como muitos incrédulos dizem, ele não cumpriu. Para o Senhor que é eterno, 2000 anos é como 2 dias. Quando o Senhor nos diz, preparem-se, porque breve virei, para ele, 2000 anos são tão breves como são 2 dias. Portanto, meus irmãos, devemos aguardar firmemente a vinda do Senhor. Aquilo que é desespero para esse mundo é alegria e consolo para os crentes. Aquilo que é terror para o homem sem Deus é esperança para o homem que confia em Deus, para quem aguarda a vinda do Senhor. Esse é um tempo para reafirmar algumas atitudes que marcam esta certeza e esta preparação. A palavra de Deus diz que aos homens haverá a morte e depois dessa seguir-se-á o juízo. Isso há de acontecer. Está escrito em Hebreus 9, no versículo 27 e também no versículo 28. Se sabemos que esse mundo caminha para uma crise sem retorno, se sabemos que os momentos de alegria serão cada vez mais raros e as dificuldades cada vez se multiplicarão, porque assim está escrito, como devemos viver? O que devemos fazer? A palavra de Deus responde. Devemos, nesse tempo, praticar o amor. Não estamos aguardando o Senhor de todo amor? Não estamos aguardando aquele que é o amor? Não estamos falando daquele que em amor nos conduzirá à vida eterna? Portanto, aqueles que se preparam para recebê-lo devem se preparar vivendo em amor, como em amor ele a esse mundo virá. A palavra do Senhor aqui, lida agora há pouco, nos mostra esse apelo do apóstolo Paulo nesse tempo do fim. Não sejam devedores de coisa alguma, a não ser do amor. A exceção é, sejam devedores do amor, ameis uns aos outros. Deem amor hoje e fiquem devendo muito mais amor para amanhã. O amor não pratica o mal. E aqui a palavra do Senhor então diz, vivam assim, porque vocês são daqueles a quem o Senhor virá buscar. Meus irmãos, essa dívida da qual nós não devemos nos livrar é a lei de Deus e é o cumprimento da lei. Veja que lá na lei, em Levítico 19, versículo 18, a palavra de Deus nos manda amar o próximo como nós nos amamos. E em Mateus 22, 40, lemos que desse mandamento, o amor, viver em amor, amarmos-nos uns aos outros, dependem a lei e os profetas. Como você deve viver nesses dias? Em amor. Nesses dias de crise, em todos os países da terra e também em nosso país, o Brasil, temos a oportunidade de viver em amor com todas as pessoas. Qual é o pobre? A quem você em amor pode auxiliar. Quem é aquele cansado? A quem em amor você pode encorajar. Quem é aquele isolado? A quem em amor você pode dirigir palavras afáveis, amigáveis, por meio de um telefonema, por meio de uma chamada em um aplicativo, por meio de uma mensagem em uma plataforma qualquer, quem sabe da janela do seu prédio, ou da porta ou do portão da sua casa. Esse é um tempo para amarmos com verdade. Nós estamos falando de vidas. Devemos amar as pessoas, não porque isso nos traz capital social, não porque isso é bem visto em sociedade, mas porque de verdade queremos viver na presença do Senhor. Queremos viver de tal modo que Ele nos ache aprovados por Ele quando Ele aqui chegar. Devemos amar as pessoas, porque isso é fidelidade ao Senhor. É conhecida a declaração de Agostinho de Hipona, ama a Deus e faze o que quiseres. Jesus virá. Os seus bens não subirão com você, crente em Jesus. As suas posses não serão levadas. Alguém já disse, de modo muito simples, mas verdadeiro, que caixão não tem gaveta. Você nada levará. Então, ame as pessoas de verdade. Não demonstre algum cuidado, alguma atenção, porque elas podem dar-lhe algum crédito.
algum benefício, algum retorno. O que a palavra do Senhor diz é: despertem de uma vida cristã apática. Se vocês sabem que o Senhor está chegando, despertem do sono, pratiquem o amor. Você que é crente em Jesus, você tem uma grande oportunidade nesse tempo em que muitas pessoas discordam ferrenhamente uma das outras e até mesmo se anulam, viram as costas umas às outras, nas famílias, nas instituições, na sociedade. Você tem a oportunidade de comprometer-se em andar com o outro em amor. A palavra do Senhor também diz que, já que o Senhor, que é santo, está vindo buscar uma igreja santa, imaculada, uma igreja sem mácula, sem pecado, nós devemos nesse tempo também, de modo vigilante, nos santificar na dependência do Senhor. Veja o que diz o verso 18. Vai alta noite, isso é, esse tempo de trevas em que a humanidade tem vivido, por conta do crescimento da iniquidade. Vai alta a noite, vai longe a noite, mas já vem chegando o dia. Breve Jesus virá entre as nuvens com poder e grande glória, e todo olho verá. Vem chegando esse dia, o dia do Senhor. Deixemos, pois, aquilo que pertence ao tempo que está chegando ao fim. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos da couraça da luz, das armaduras da luz, de toda a identificação com a luz que breve há de raiar sobre toda a terra. E a palavra do Senhor diz mais: andem agora de modo digno, andem como cidadãos da luz. Vocês estão aqui nesse mundo em trevas, mas a cidadania de vocês é celestial. Vocês são da luz. Afastem-se de orgias. Orgias aqui são símbolo de toda espécie de desregramento sexual, quanto à alimentação, quanto ao comportamento e aos relacionamentos do modo geral. Fujam de bebedeiras, fujam de toda espécie de dissoluções, de brigas, de ciúmes. Nesse tempo que antecede a vinda do Senhor Jesus, revistam-se do Senhor Jesus, pareçam-se com Jesus, sejam semelhantes a Jesus e não vivam dando atenção às paixões da carne. A palavra de Deus diz que, portanto, nós que temos nova vida em Cristo, nós que aguardamos Cristo, devemos viver essa nova vida, e a nova vida significa afastar-se do pecado, sabendo que Satanás tem agido. Engana-se quem acredita que Satanás está sossegado. Ele continua a atacar, ele continua a trabalhar. Ele nos engana porque é o pai da mentira, até quando tenta nos fazer acreditar que ele não está vivo ou que ele está inoperante. Meu irmão, tenha discernimento da parte de Deus para afastar-se do pecado, para que você, nesse tempo, seja testemunha viva de nova vida em Cristo, a ponto de alcançar outras pessoas, inclusive nas redes sociais. Veja o que está em suas redes sociais. Qual o assunto que mais frequenta a sua linha do tempo no Facebook? Quais são os vídeos mais compartilhados por você no WhatsApp? O que mais você tem colocado à disposição daqueles que te seguem no Instagram? Se você só fala sobre vida política partidária, é porque esse é o grande assunto do seu viver. Se você vive falando de pequenos prazeres dessa vida, comer, viajar, dormir, é o que domina seu coração. Ah, mas se você encontra grande espaço para falar de Cristo, da sua palavra, da igreja de Cristo, da esperança que há em Cristo, então pode ter certeza, esse é o seu tesouro e aí está o seu coração. Você tem entendido que esse é um tempo de afastar-se do pecado também nas redes sociais? Esse é o nosso mundo, um mundo sem fronteiras, enquanto nós estamos nas fronteiras dos imóveis que habitamos. É nesse ambiente que devemos dar testemunho de Cristo. É preciso nos afastarmos do pecado. O Senhor está vindo buscar um povo que é dele, e esse povo que é dele é santo, como santo ele é. Portanto, esse é um tempo para nos aproximarmos de Deus. O apóstolo Paulo diz: revistam-se do Senhor Jesus.
A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando alcançamos a fé. O Senhor Jesus Cristo está chegando, Ele está às portas. Aguardemos, portanto, a sua vinda gloriosa. Eu não estou dizendo a você que você não deve se preocupar com o sustento da sua família, com a continuidade da obra missionária, com a sua vida profissional, com o futuro dos seus filhos. Mas se você pensa em tudo isso e você não pensa na vinda de Jesus com alegria e grande expectativa, há algum problema na sua vida, há um erro no seu cristianismo, há uma falha em sua concepção das coisas. Você talvez esteja com sono, dormindo, porque não mais aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você pensa é como salvar esse mundo que está em frangalhos, porque você quer deliciar-se nas coisas desse mundo por mais um tempo. É tempo de você aguardar a vinda do Senhor, desfrutando de plena comunhão com Ele. Veja a oportunidade que Deus nos dá, a oportunidade de, estando em casa, economizar no tempo que gastamos indo de um lugar para o outro, no tempo que gastamos com atos de burocracia e até com compras, para investirmos em conhecer a Cristo melhor, em vê-lo pela oração, vê-lo pela leitura regular da sua palavra, buscarmos aprofundamento na comunhão com Ele, influenciarmos aqueles que estão em nossas casas e aqueles que estão em nossas redes de relacionamento virtual. O que você está fazendo da sua vida agora? Você está se aproximando de Deus? Você tem conseguido fazer uma leitura espiritual daquilo que te acontece? Por exemplo, você está entendendo que Deus te dá a oportunidade, como talvez nunca tenha dado a você antes, de viver pela fé nesse tempo difícil? Você tem conseguido compreender que o cristianismo é verdade quando nos diz que o Senhor Jesus nos deixa a sua paz? Um mundo em polvorosa. E em Cristo você pode ter paz, deitar e dormir, o sono dos justos. Por exemplo, você nesse tempo tem considerado uma revisão dos seus atos, para quando você puder voltar a sair de casa? Não me tenha como alarmista, mas eu e você podemos ser vitimados pelo coronavírus, pela dengue, por uma outra enfermidade. As outras enfermidades não estão congeladas, não fizeram um acordo com o coronavírus. E se isso acontecer? Quem disse que o cristianismo serve para melhorar sua autoestima, para dar a você apenas entusiasmo para o viver? O cristianismo serve para te dizer que você perdido, crendo em Cristo, pode ser salvo e ter vida eterna. Que você condenado pode ser liberto e viver agora amarrado por amor a Jesus Cristo. E se você vier a morrer, o que acontecerá com a sua vida? Esse é um tempo para nos prepararmos com atitudes que denunciam que cremos na palavra de Deus. Aguardamos para breve a vinda do Senhor Jesus a esse mundo. E isso demonstramos por meio da prática do amor. Vivemos em amor, porque sabemos que Jesus virá buscar o povo que vive segundo a lei dele, a lei do amor. Nos afastamos do pecado, porque sabemos que Jesus breve virá buscar um povo santo, que aborrece o pecado e é pelo pecado aborrecido. Devemos nos aproximar de Deus, porque com Ele queremos estar eternamente. Querido irmão, essa é uma das doutrinas mais empolgantes da palavra de Deus. A doutrina que nos ensina que as últimas coisas demonstrarão que Deus é eterno e que Ele nos criou em amor para vivermos eternamente com Ele. A doutrina que nos diz que quando esse mundo mau estiver impraticavelmente comprometido, nós temos acesso à vida eterna, aqueles que creram no Senhor Jesus. Não é uma fuga, é esperança. A promessa do Senhor deve nos animar nesse dia. Jesus está voltando. Não sei o dia, não sei a hora, mas os sinais apontam para a volta dele. A palavra do Senhor diz que nós podemos olhar para a natureza e perceber que o verão está chegando. Nós podemos olhar para a história e perceber o que acontece na meta-história. Jesus está às portas. Acorde, meu irmão. Se você está sonolento, desperte do sono, porque Jesus está bem perto de nós por meio do cumprimento da sua promessa
de que ele breve virá. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, reconhecemos que tudo está em tuas mãos, nada surpreende o Senhor tudo pode. Nesses dias difíceis, Senhor, que toda a humanidade tem enfrentado, e nós aqui também, no Brasil, pedimos-te, ó Deus, que nos ajude a lembrar dessas verdades preciosas da tua palavra, de que esse é um tempo para nos lembrarmos, de que o Senhor tem conduzido a história para chegar àquele grande dia, o dia em que a nossa salvação será consumada na tua vinda. Ó Deus, ajuda-nos nesses dias a viver em amor, a nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos do Senhor. Não queremos, ó Pai, negar a nossa fé, ceder à pressão do desespero, às vozes de quem não teme ao Senhor. Queremos enfrentar essas tribulações, gozando da tua paz, agradando ao Senhor, sendo meios para abençoar outras vidas que em dificuldade lidam com esses momentos tão conturbados na sociedade. Muito obrigado pelo ensino, pelo chamado da tua palavra para nós. Ó Deus, sabemos que a nossa salvação eterna está mais perto de nós agora do que quando alcançamos a fé. E por isso te damos graças, em nome de Jesus. Amém.